Glória a Deus, bom dia, que o Senhor Jesus ilumine e abençoe você. Eu sou o pastor César Bastelli, seja bem-vindo. Aqui na Sagrada Escritura tem uma história linda. A Bíblia fala que Deus prometeu uma terra que era conhecida como a terra que manava leite e mel. Assim como Deus prometeu aqui na sua palavra, para um povo que era conhecido como povo hebreu, Deus também tem promessas na sua vida e assim como Ele cumpriu aqui, Ele vai cumprir aí também. E o que você precisa fazer para ver o cumprimento dessas promessas é permanecer firme, continuar acreditando e o mais próximo possível de Deus todos os dias da sua vida. Num determinado momento, depois de ter uma grande conquista, Josué, que agora é o líder desse povo, depois de vencer Jericó, que foi uma conquista extraordinária, parte para conquistar uma cidade pequenininha, que haviam poucos habitantes. O nome da cidade tinha uma expressão que era Ai. Esse era o nome da cidade. E todos eles foram para lá, só que acontece um detalhe. O Josué subestimou aquele povo. Ele disse assim, não, leva só um pouco do pessoal, não precisa levar todo mundo não, porque lá é pouca gente. Vocês vão vencer facinho. Foi o contrário. Aquela pouca gente não foi suficiente e eles voltaram humilhados, apanharam e não conseguiram vencer a batalha naquele dia. Às vezes a gente fica triste quando as coisas não dão certo. Talvez você, em algum momento, já tenha ficado triste porque não conseguiu alguma coisa que você queria. Mas eu acho que não cabe tristeza quando você não consegue. O que você tem que fazer é analisar o porquê que não deu certo. E tentar descobrir, tentar achar, tentar ver. Claro que existem casos que simplesmente é a necessidade de você lutar um pouco mais. Mas existem casos que você precisa analisar para ver onde é que está o erro. E foi o que o Josué fez assim que ele teve aquela perda da batalha. Ele foi direto falar com Deus e Deus disse duas coisas para ele. A primeira é que ele havia subestimado aquelas pessoas e o segundo é que havia um erro, uma falha, um pecado no meio do povo, o que impediu Deus de poder ajudar. Então essas duas coisas você precisa observar todos os dias. Primeira, não subestime o seu inimigo, não ache que Satanás é qualquer coisa, porque apesar dele ter sido vencido por Jesus na cruz, e apesar de você ser mais do que vencedor, Satanás lida com pessoas desde o início da humanidade. E ele já fez muita gente cair. Muita gente que subestimou. Não é para ter medo de Satanás. É para que você respeite o limite da proteção de Deus. E não avance aquele limite em momento algum. Quando é que a gente avança o limite? Quando você, por algum motivo, deixa um erro, uma falha, entrar na sua vida. É uma coisa muito triste. A gente vê uma pessoa de Deus perder, às vezes ser humilhada, às vezes ser perseguida e você quer que a pessoa vá bem, mas as coisas não dão certo porque existe lá um empecilho. Nós temos um caso parecido
que foi o que aconteceu com o Pedro, apóstolo de Jesus. Jesus chegou para o Pedro e disse assim: Pedro, ó, escuta o que eu vou lhe dizer, você vai me negar hoje, você vai me negar 3 vezes. O Pedro, orgulhoso, virou para Jesus e falou: não, o senhor está doido, que eu vou fazer isso nada. Então qual era o erro do Pedro? O orgulho. Aquele orgulho fez o Pedro errar. E com isso ele foi humilhado. Com isso ele foi envergonhado. Eu não estou dizendo que você é orgulhoso. Mas eu estou dizendo para você olhar para a sua vida e tire qualquer coisa que consiga te atrapalhar. Não deixe o empecilho ali. Às vezes são coisas pequenas, como aquele dízimo que você não devolve, como aquela oração que você não faz, aquela briga que você arruma, aquela mágoa que você deixa crescer dentro do seu coração. Você talvez pense: isso aí não vai ter problema. Tem. E é isso que atrapalha muita gente de Deus de conseguir vencer suas batalhas. Viu? Observa o que eu estou te falando. Faça uma análise. Se tiver alguma coisa para consertar, você já conserta hoje mesmo. Para que hoje mesmo Deus derrame a recompensa sobre você. Tá certo? Senhor Jesus, eu consagro a Ti essa vida para viver o melhor, para crescer, para desfrutar da Tua bênção, para viver o sobrenatural, e que todos os males em nome de Jesus Cristo se afastem completamente e não perturbem mais. Eu repreendo o mal, profetizo a vitória e determino da Tua bênção. E você, por favor, repete essa oração comigo e diga: meu Deus, eu confio, eu creio no Senhor e eu sei que o Senhor está no controle da minha vida e está cuidando de todas as minhas bênçãos. Amém e amém. Você é uma pessoa extraordinária. Eu tenho certeza que Deus é com você e que já deu tudo certo. Fica firme, tá? Manda essa oração para alguém que você conhece. Manda para 3 pessoas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Manda agora para 3 pessoas. Deus vai te recompensar. Forte abraço para você. Amanhã estaremos aqui juntos. Lembre-se que você é um campeão de Deus.